Olá pessoal, conectado do K-Maker, tudo bem com vocês? Sou Pedro Jardim da Biologia B e hoje vou continuar falando do reino animal, falando já sobre organismos já um pouco mais desenvolvidos, organismos que são marinhos, eles só vivem no ambiente aquático. Vamos falar dos equinodermos, que geralmente acaba ficando um pouquinho esquecido, né, quando comparado aos demais. Eles não são tão fáceis da gente ver, mas com certeza vocês vão identificar vários que vocês conhecem aqui. Então vamos conhecer um pouco mais desses caras? Vem comigo! Equinodermos. Equinodermos, que pertencem aí ao filo Equinodermata, são os organismos, são os animais que têm aí uma estrutura externa, que eles chamam de equinos, né? Em grego, equino significa espinho e derma, pele. Então, essa estrutura externa que reveste animal, né? Esse animal, que é uma pele, ela possui vários espinhos espalhados ao longo do corpo desse bicho. E eu pus aqui para vocês, eu coloquei essa imagem de uma estrela do mar. Você fala, nossa, essa estrela do mar, você está vendo ela de ponta cabeça, você está vendo ela como ela ficaria, né, para baixo. Então, a estrela do mar, você está vendo a região oral dela, onde fica a boca dela. Pessoal, a estrela do mar, ela não tem espinhos, como por exemplo, né, um ouriço do mar, que é um outro equinodermo, tá? Mas os espinhos dela são menores, assim como em todos os outros equinodermata. Ok? Bom, além de serem marinhos e de terem os espinhos na superfície, eles têm aqui algumas características que são muito importantes de vocês lembrarem. Então, a primeira característica que vocês precisam lembrar é a seguinte: eles possuem um endoesqueleto. Os artrópodes, eles possuem um exoesqueleto, uma estrutura externa de sustentação. Esses caras já têm um esqueleto interno, só que ele não é um esqueleto formado por ossos como os nossos. Ele é um endoesqueleto, ele está para dentro da pele, para dentro da derme, só que ele é formado principalmente de calcário. Esse endoesqueleto dá sustentação para o animal. Ele possui um sistema diferenciado, sistema ambulacrário. É um sistema de transporte de água interno, que a gente já vai falar melhor sobre ele. E em relação às características evolutivas, eles mantêm aquelas características de serem triblásticos, eles também possuem celoma interno, mas agora atenção, eles não são protostômios. Durante o desenvolvimento desse animal, a hora que ele vai formar a gástula, aquele buraquinho, o blastóporo, aquele buraquinho ali, depois que o animal cresce e se desenvolve, ele não dá origem à boca, como nós vimos até agora, ele dá origem ao ânus do animal. Então, esse blastóporo vai dar origem ao ânus, portanto, ele é chamado de deuterostomado, ok? Quando dá origem ao ânus é deuterostomado. E essa é uma característica dos equinodermas. Eles possuem uma simetria que durante a fase larval é bilateral. Depois, quando eles ficam adultos, essa simetria é pentarradial ou radial, quando nós dividimos aí em eixos, no caso 5 eixos distintos, e as metades são sempre iguais. Vamos ver a anatomia desses caras. Vamos lá. Primeiro, revestimento deles. Coloquei aqui um exemplo para vocês do ouriço do mar. Esse ouriço do mar, aqui é como você vê lá na praia. Quando ele morre, quando ele fica seco, aqui estão todos os espinhos deles, né? Você vê essa estrutura aqui, tá joia? Isso aqui é o endoesqueleto dele de calcário. Então, se você desse uma olhada nesse trecho e desse um zoom aí, você ia conseguir visualizar um pouco melhor a sua estrutura de revestimento. Então, ele vai possuir uma epiderme, envolvendo toda a sua estrutura externa. Ele possui espinhos, que servem de proteção, pedicelares, que são pinças que auxiliam na captura de alimentos, e pápulas para proteção. Essas estruturas revestem todos os equinodermos. Bom, dê uma olhada aqui, ó. Essa é a imagem interna desse animal, é a imagem interna do ouriço do mar, e agora a gente está vendo aqui a região aboral, que é a parte de cima dele, e aqui a região oral, que é a parte de baixo dele, onde fica a boca. Então esse animal ele possui um sistema ambulacrário, que é esse sistema hidrovascular diferenciado de transporte de líquido interno nele. O líquido, no caso a água, porque eles são marinhos, ela vai entrar por uma região que chama de placa madrepórica. Essa água vai entrar pelo canal pétreo, vai se difundir por um anel periesofagiano e vai percorrer um canalzinho radial que pega toda a extensão do animal. Aqui é um só, mas ele tem vários disso ao longo do corpo. E a hora que a água entra aqui, ela enche essas ampolas de água. Essas ampolas jogam a água para esses pés ambulacrais, que se enchem de água, e eles têm uma ventosa na extremidade, e se fixam no ambiente. E assim eles se locomovem.
Dê uma olhada aqui, ó, nesse videozinho, nesse gifzinho que eu estou mostrando para vocês. Então aqui você consegue ver as papas, ó, pegando os alimentos, fazendo uma limpeza do animal, e aqui os pés ambulacrais se movendo conforme a água vai entrando lá dentro. E aí, ó, se aderindo a algumas estruturas que servem de alimento ao animal. Ok? Bom, seguindo na anatomia dele, nós temos aqui outras estruturas interessantes. No caso do sistema ambulacral, ele serve para transportar nutrientes, para jogar excreta fora, até mesmo para transportar células reprodutoras. Agora, para fazer a alimentação, ele possui boca. O alimento entra pela boca, percorre toda uma estrutura, tem aqui o estômago, o intestino e libera essa comida pelo... comida não, né? O resto que sobrou, que ele não utilizou, vai liberar pelo ânus. Então, um sistema aqui completo, um sistema que tem começo, que tem meio, que tem fim, né? Bom, vamos agora falar um pouco sobre a estrutura nervosa. Aqui, essa aqui, ó, é uma estrelinha do mar, você está vendo a região de novo dela, a região oral. Aí, essa é como é que essa estrutura interna dela, a estrutura nervosa dela. Então, eles têm um sistema nervoso bem interessante. Esse sistema nervoso desse animal, ele vai formar um anelzinho nessa região oral e desse anelzinho vão se ramificar nervos. Então, ele é capaz de captar várias sensações ao longo do corpo todo e processar essas informações em todo o corpo. Esses animais, pessoal, esses organismos, eles fazem respiração por brânquias, tá ok? E quando eles vão se reproduzir, eles têm uma reprodução principalmente dioica, ou seja, eles têm lá o indivíduo que é masculino e o indivíduo que é feminino. E quando eles fazem essa reprodução, eles vão formar larvas. E essa larva, ela tem esse formato. Ela tem aqui, ó, uma simetria, como nós falamos, bilateral. Só que quando são adultos, eles ficam diferentes, com uma simetria pentarradial, ok? Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento é indireto. Um desenvolvimento indireto é aquele que forma larva e depois a estrutura adulta. Essa é a forma de reprodução sexuada dos equinodermos. Mas existe uma outra forma de reprodução, que é quando eles perdem um pedaço do membro. Isso ele não faz sozinho, isso acontece por algum acidente, alguma coisa que pode acontecer com esse animal, que bate nele, que rompe um pedaço, e aí então duas partes se separam e cada uma desses dois fragmentos, dessas duas partes que se separaram, vão formar um novo indivíduo. Desde que ela esteja intacta, ela forma um indivíduo novo, e aí essa é uma reprodução assexuada por regeneração. Olha aqui, né? Ó, esse é um pedaço do estrela do mar que se separou e está regenerando, formando um novo indivíduo. Tá joia? Vamos falar de classificação. Existem alguns grupos aí dos equinodermos, vou mostrar para vocês indivíduos desses grupos e algumas características principais. O primeiro é chamado de equinoidea. Equinoidea, onde nós encontramos os ouriços do mar, as bolachas do mar, né? A grande diferença aqui é o corpo mais arredondado ou achatado, né? Aqui você está vendo o animal vivo, aqui depois só o endoesqueleto dele, já com ele morto. A mesma coisa com as bolachas do mar, viva, interna na água, no mar, e aqui já seca, geralmente na beira da praia, morta, né? Isso aqui é só o endoesqueleto de calcário. Os espinhos são móveis, então eles saem, depois são regenerados, e eles possuem uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que na região aqui embaixo deles, a região oral, tem um conjunto de dentes, de 5 dentes que tem um formato afunilado que auxilia ali na raspagem do animal para alimentação. Eles se alimentam de vários moluscos. Outro grupo é o asteroide, onde nós encontramos as estrelas do mar, né, justamente por conta aí do formato de estrela, né, ele tem esse nome asteroide, o corpo dele é achatado e ele tem um disco central, que é essa estrutura das quais partem aí os braços, tá? Geralmente 5 braços, mas podem ser mais. Um outro grupo, que é o crinoidea, é muito estranho. É um grupo que você olha e fala, nossa, isso daí é alga, professor. Não é alga, tá? Não é alga. São lírios do mar. Esses são lírios do mar. Diferente de alga ou até mesmo de quinidários, eles são equinodermatas. Eles têm uma estrutura aqui, ó, fixada na rocha, eles fixam em rochas, e essa estrutura ela vai se fixar ali e formar os seus braços, né, alongados em forma de taça,
tá ok? Crinoide é corpo em forma de taça. Então o disco central vai ficar fixo aqui e deles os braços. Uma curiosidade, eles possuem boca e ânus um do lado do outro na região oral. Então a parte onde fica a boquinha ali embaixo no animal vai ter o ânus do lado, tá ok? Isso é uma característica diferenciada desse grupo. Um outro grupo é os holoturoides, que são os pepinos do mar. Os pepinos do mar, eles já são cilíndricos, são maiores, são arredondados e flexíveis. E eles têm ao redor da boca tentáculos que auxiliam no processo de captura de alimento. E quando ele se encontra num ambiente de estresse, ele pode jogar toda a estrutura digestória dele para fora para conseguir capturar algum animal ou então afugentar um predador, e isso depois se regenera internamente nele. Por último, estão os ofiuroides, que parecem muito as estrelas do mar, só que elas vão ter aqui um corpo muito achatado, com um disco central menor e braços bem longos e afinados, tá? Aqui dá para você ver na minha mão, esse bichinho, ele é bem pequeno e ele é inofensivo. Uma característica que vocês podem lembrar que é bem bacana, eles não possuem intestino e não possuem ânus, ok? Eles não têm, então, aí o sistema digestório completo. O sistema digestório dele é incompleto. Beleza, pessoal? Então, esses são os equinodermos. Espero que vocês tenham entendido, curtido e nos vemos na próxima aula. Abraço! Até!